Pai do seu amém? Amém. Amém. Se soubesse que era eu, nem ia vir no culto hoje. Aleluia. Obrigado aí da paz, meu irmão. Se o irmão puder colocar de pé, por gentileza, em reverência às Sagradas Escrituras, não ao Wesley Hugo, mas sim à Santa Palavra de Deus. E em reverência, li rapidamente ali. Estamos abrindo o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, em reverência à campanha desta noite. Amém? Aleluia. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, em reverência a essa campanha, como de costume, enquanto os irmãos procuram, agradecer a Deus por essa misericórdia, também ao nosso presbítero Jerônimo, por mais este voto de confiança, amém? Aleluia. Enquanto me alegra por estar fazendo aquilo que eu mais gosto de estar fazendo no meu ministério, que é qual é? Pregar a palavra do Senhor. Lá ele está revendo também, família abençoada, presbítero Wagner, senhora Cintia, seus meninos, evangelista Chaves, Meus irmãos, Deus continue sendo louvado. Irmão Contrário, amém? Amém. Estarei no versículo 32 e os irmãos 36, por gentileza, 36 já da campanha, Estarei no versículo 32 e em seguida os irmãos 36, por gentileza. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36 a igreja. Hoje o Filho nos libertará. Verdadeiramente sereis Podeis. Amém. Podeis tomar uma licença glorificando e bendizer não só o nome do Senhor. Aleluia, Jeová maravilhoso. Se caso não ir exato na sequência, queria rapidamente essa passagem, E aquilo que lembrar na mente, o Senhor, irei falar aquilo que o Senhor palestrar em nossos corações, que agora, mais uma vez, Jesus Cristo está, em um discurso. Jesus Cristo, está indagando com aqueles fariseus, aqueles homens que a qual estavam ali. E a palavra vai dizer que agora, dentre muitos momentos, Jesus Cristo, discutindo acerca da lei, acerca da palavra, acerca do seu entendimento, dando respostas para aqueles fariseus, conforme nós bem sabemos, nós que lemos a palavra do Senhor, sabemos que os fariseus, os escribas, assim por diversas vezes, já há muito tempo atrás, estava tentando pegar Jesus através de alguma palavra negativa de Jesus, e todas as vezes, ou a maioria das vezes que Jesus Cristo estava pregando a palavra, estava falando algum discurso, alguma parábola, os fariseus, os escribas chegaram, os saduceus, e ali falavam alguma palavra para Jesus responder, na intenção de Jesus falhar em alguma falha, e eles pegar Jesus com a própria palavra de Jesus. Mas em nenhum momento conseguiram, porque ainda não tinham chegado no momento em que a qual Jesus Cristo viesse a aparecer. E veio nos relatar que a qual Jesus Cristo, dentro da mensagem de João 8, que a qual veio nos relatar que Jesus Cristo diz acerca dele mesmo, e ali os fariseus, conforme já dito, ali tentam pegar Jesus Cristo ao dizer: Jesus, o Senhor fala de si mesmo, fica se exaltando. E ali Jesus Cristo diz: sim, eu falo de mim mesmo, mas não falo de mim mesmo sozinho. O que eu testifico, o que eu falo, meu Pai testifica de mim também. Ou seja, nesta parte já nos faz entender o Espírito Santo, nos trazendo a recordância de Mateus capítulo 16, se não falha a memória, em que a qual, quando o próprio Jesus Cristo fala para o discípulo Pedro, a qual teu nome não será mais Simão Barjoma, mas sim será Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra também será desligado nos céus. Isso que Jesus Cristo quis responder para aqueles fariseus: eu falo sim de mim mesmo, mas não falo na intenção de me exaltar, mas o que eu falo de mim, o meu Pai testifica, o que eu falo, o meu Pai confirma, ou seja, o Espírito está sujeito
com o profeta. Se você decretar vitória para o teu irmão, se for da vontade de Deus, Deus vai assinar embaixo. Se você disser, eu profetizo que Deus vai abrir a porta para você, se for da vontade do Pai Celestial, o profeta profetiza e o Senhor confirma nos céus. Por quê? Porque já dito que for ligado na terra será ligado nos céus, e o que for ligado na terra de igual forma será desligado no céu. Aleluia. Fomos enviados pelo Pai Celestial, somos testemunhas de Jesus. Maravilha, Senhor. E eles dizem ao Pai que testifica ao Senhor Jesus. E quem é o Pai? Aleluia. E Jesus responde: quem é o Pai? Se vocês conhecessem a mim, então saberiam quem é o Pai, porque aquele que vê a mim já vê automaticamente, já vê o Pai. Aleluia. Ali o Senhor Jesus o que dizer, ó, vocês conhecem a lei, Aleluia. conhecem a palavra, sabem, têm entendimento, conhecimento acerca das sagradas escrituras e não conhecem ao Pai. E como não conhece ao Pai, então também não conhece a mim. Estou todos os dias pregando, estou todos os dias no templo trazendo uma lição, estou todos os dias no meio do povo trazendo alguma parábola, e vocês ainda não me conhecem, não conhecem aquele que me enviou. Aleluia. Já nos fazendo entender o Espírito Santo do Senhor, que agora estavam ouvindo a palavra, mas não estavam conhecendo a Jesus, não estavam conhecendo ao Pai, não estavam querendo mesmo com entendimento, sabendo, conhecendo as leis, mas não se achegaram para se juntar até Jesus. Vivemos no meio de uma nova geração em que a pessoa quer pregar a palavra, mas não quer pagar o preço. Aquela pessoa quer orar e ver pela outra pessoa ser curada, quer ver cadeirante levantar da cadeira de roda, mas não quer buscar nos montes. A pessoa quer ver a resposta de Deus, quer ver a glória de Deus descer, quer ver o povo incendiar a igreja, mas não quer enjoelhar o joelho no chão, não quer orar pelas madrugadas, não quer pagar o preço, não quer buscar nos montes. Mas ei, tem que pagar preço, tem que buscar pelas madrugadas, tem que buscar no monte, ei, tem que dar o melhor de si, tem que haver obediência, mas tem que haver o sacrifício também, tem que buscar intimidade com o Pai Celestial. Não é de qualquer maneira, não. Glória. Verdade, Deus. Os profetas antigamente faziam, oravam no céu e Deus fazia fogo descer, mas olha a história deles, oravam constantemente. Jesus é um. Quantos milagres, irmãos, que Jesus fez? Mas na maioria das passagens, curou a mulher do fluxo de sangue, mas de repente ele estava no monte. Quando Jesus mandou os discípulos a ir além do mar, na passagem, né, que ele veio andando sobre as ondas, e Pedro disse, né? E os discípulos se assustaram, dizendo: ali veio o fantasma. Jesus disse: não sou eu, sou Jesus, olha minhas mãos, olha meus pés. Glória a Deus. E ele disse: se és verdadeiramente tu, permita que eu vá de encontro ao Senhor, andando sobre a água. Maravilha, Oh, Senhor. glória. Pedro, não exatamente dizendo. Mas antes disso, Jesus deu ordem: vai, passa daqui para colar, atravessa a banda do mar. E quando os discípulos foram, a Bíblia fala que Jesus foi no monte orar. Tenha uma vida de constante oração. Quer ver o fogo descer? Vai ver. Mas tem que pagar o preço. Tenha uma vida de constante oração. Tenha uma vida de constante meditação nas sagradas escrituras. Busque fortalecimento espiritual. Aleluia, meu Pai. Prosseguiram dizendo: Jesus disse: vocês vão morrer nos seus próprios pecados. Aleluia, Deus. E ali eles disseram, e Jesus continuou dizendo, né? Vocês vão morrer nos seus próprios pecados. E aonde eu vou, vocês não podem ir. Ali, abusando, né? Aqueles fariseus disseram: o senhor está dizendo que o senhor vai matar a si mesmo?
O Senhor vai se matar? Está dizendo que nós vamos morrer dos nossos pecados. E aonde o lugar que o Senhor vai, nós não podemos ir? Então o Senhor vai se matar? E Jesus Cristo disse: não, não vou me matar. É porque vocês são da terra, eu já sou do céu. Vocês são daqui, eu não sou daqui, eu sou do alto, eu sou de cima. Que a qual vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual os próprios crentes até pregam, até louvam, até oram, até fazem a obra do Senhor, mas sempre tem um bem material que ele ou ela não conseguiu abrir mão. Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas aquele pecado é tão gostoso. Se prendeu nos bens materiais, se prendeu nos prazeres que saciam a vontade da carne. Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas quero dia a dia, eu quero fazer do meu jeito, não quero fazer do jeito certo. Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas aquela prostituição, Pai, é tão boa. Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas aquela droga, aquela bebida, Senhor, eu não consigo abrir mão daquela cachaça, eu não consigo abrir mão daquele cigarro. Ei, o Evangelho de Jesus não é brincadeira não, irmão. O Evangelho de Jesus requer renúncia. Quer servir a Jesus? Sirva, mas sirva direito. Quer fazer a obra do Senhor? Faça, mas faça da melhor maneira possível. E não é da maneira que eu quero não, não é da maneira que você quer não, mas sim da maneira que a qual o Senhor requer de cada um de nós. E o Evangelho requer renúncia, renúncia da cachaça, renúncia das drogas, renúncia do cigarro, renúncia da prostituição, renúncia do pecado, renúncia de si mesmo para fazer a vontade do Pai Celestial. Aleluia, glória a Deus. Tem que abrir mão, Maravilha, Deus. tem que se desprender das coisas terrenas, Aleluia. tem que se desagarrar das coisas dessa terra. Por quê? Porque nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos, estamos aqui apenas de passagem, estamos apenas de passagem deste mundo, no caminho para a vida eterna. Aleluia! A maioria para a morte eterna, mas aqui é passageiro, mas no céu, de igual forma no inferno, tanto um quanto o outro são eternos. Maravilha, Prossegue se dizer as Sagradas Escrituras, que eles ousadamente perguntaram: quem és tu? Quem és tu? E Jesus responde: eu sou esse mesmo, que a qual vos tenho dito há muito tempo, desde o princípio. Imagina, irmãos, os fariseus não seguiam Jesus, mas na maioria dos milagres de Jesus, com certeza os fariseus, com certeza exatamente, a Bíblia fala nessas passagens, os fariseus estavam ali vigiando Jesus curar. Em diversas curas que Jesus fez, em diversos prodígios, estavam multidões, né? Jesus sempre era seguido pelas multidões, e sempre nas multidões estavam os fariseus, estavam os saduceus, estavam os escribas. E os fariseus, escribas e saduceus, mesmo não servindo a Jesus, mas acompanhando o ministério de Jesus, a trajetória de Jesus chega nessa parte de João 8, pergunta a Jesus: quem és tu? Quem és tu? Nos faz recordar o Espírito Santo na passagem que a qual, quando Jesus ressuscitou o terceiro dia, e foi, apareceu para Maria Madalena, que a qual ele mesmo lá atrás expulsou os 7 demônios de prostituição, que a qual ela estava na prostituição, estava no meio do prostíbulo, e assim vieram outras Marias. Não entrar em detalhes nessa passagem, não é o foco da mensagem, de acordo com a campanha, apenas poucos detalhes. Quer nos relatar que depois de ver aquela trajetória, Jesus disse a Maria e outras Marias para o discípulo se encontrar com ele na Galileia. E quando ele estava caminhando lá na frente dos discípulos, no caminho de Emaús, eles estavam conversando com o outro: rapaz, você viu um homem aí que chama de Jesus? Ressuscitou dentre os mortos. O rapaz vem no outro: é verdade, ressuscitou Jesus lá atrás. Só ouvindo a conversa. Eles andando e caminhando, e Jesus atrás acompanhando.
Você ouviu a paz e diz que ele ressuscitou, contando a história, né? Diz que ele ressuscitou no terceiro dia. Aquele Jesus que lá atrás fazia milagres, maravilhas. Aí aqueles que foram curados estavam lá desejando crucificação para ele mesmo. Ih, rapaz, é mesmo, eu fiquei sabendo dessa notícia. E quando Jesus se aproxima, Glória a Deus. e aí, o que vocês estão conversando, gente? Qual que é o assunto? Não com essas palavras, né, apenas com o mesmo sentido. E aqueles dois discípulos olharam para Jesus e não conheceram que era Jesus. É verdade. E disseram: rapaz, não está sabendo não, falando com o próprio Jesus, irmãos. Não está sabendo não, homem? Um tal de Jesus aí que ressuscitou ao terceiro dia, que fez milagres, maravilhas, prodígios, fez isso, fez aquilo. Estamos sabendo que ele ressuscitou ao terceiro dia. Você não está sabendo da história não, rapaz? E eles conversando com Jesus, falando de Jesus para o próprio Jesus. Não conheceram Jesus. Aí quando estava terminando o caminho, a palavra do Senhor pode dizer que agora estamos chegando em casa dos discípulos, estava anoitecendo e eles disseram: moço, o próprio Jesus, dorme conosco que hoje, amanhã cedo o Senhor vai embora, porque já está tarde. Aí Jesus foi, entrou na casa daqueles dois discípulos, é bíblico, tá, irmãos? Não é história não. Entrou, quando Jesus Cristo foi na hora da noite, né, talvez, quando Jesus foi partir o pão, aqueles dois discípulos repararam, analisaram a forma que Jesus estava cortando o pão e disseram: rapaz, aquilo ali é Jesus. Não fala nada com Jesus não, mas Jesus foi embora, Glória a Deus. né? E eles falaram entre si: rapaz, você viu a forma que aquele homem partiu o pão? É, eu vi. Você sabe que aquele de lá era Jesus? Conhecendo Jesus não pela face, mas sim pelo partir do pão. Aleluia. Mas no caminho de Emaús, você não sabe o que aconteceu lá falando com o próprio Jesus. Um tal de Jesus ressuscitou, não conhecendo que era Jesus. Vivemos no meio de uma nova geração. É que a pessoa está andando com Jesus, mas não conhece Jesus. É que a pessoa prega a palavra, mas ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. É que a pessoa louva bonito, mas ainda não conheceu a rede de Jesus. A pessoa ora com autoridade, o povo até cai, mas a própria pessoa ainda não conheceu a Jesus. A pessoa jejua, a pessoa louva, a pessoa prega, a pessoa faz a obra, mas ainda não conheceu a Jesus. E é necessário conhecer a Jesus, é necessário ter intimidade com este Jesus maravilhoso. Nicodemos, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Poderei eu, João 3, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não é assim. Mas é o nascimento, Nicodemos, na água e no Espírito. Ou seja, na área espiritual. Nicodemos era um homem sabido, um principal dos judeus, príncipe dos judeus, dentre os principais ali, mas porém necessário era nascer de novo. Está evangelizando, necessário é nascer de novo. Está pregando a palavra, mas é necessário nascer de novo. Glória a Deus. Está falando do amor de Jesus para o seu vizinho, mas muitas das vezes a própria pessoa diz em si: é necessário nascer de novo. Vou voltar no ventre da minha mãe. Não, na água e no Espírito necessário é nascer de novo. Glória a Deus. Aleluia. Procede-se dizer que Sagradas Escrituras nesse Evangelho de João, capítulo 8, em que a qual Jesus Cristo disse, no versículo que a qual eu acabei de ler, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. É a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Glória a Deus. Conhecer é uma coisa, ouvir falar é outra. Você conhece o presbítero Jerônimo? Às vezes eu nunca vi o presbítero Jerônimo, por exemplo. Aí eu falo: eu conheço. Não, já ouvi falar sobre ele, mas conhecer eu não conheço.
Conhece o bairro Aeroporto, apenas um exemplo? Eu nunca fui no bairro Aeroporto, apenas passando na rua principal. Aí eu falo, conheço, não, se eu for trilhar lá, né, vai parecer um labirinto para mim se caso eu não rodei no aeroporto. Eu não posso dizer que eu conheço, eu tenho que dizer, não vou dizer que eu conheço, mas eu já passei por lá. Conhecer uma coisa, Glória. agora ouvir falar ou passar é outra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As pessoas não são libertas, tem muita gente que não são libertas ainda, porque mesmo fazendo a obra do Senhor, dizendo que é crente, tendo um cargo de pastor, mas não fui liberto ainda, por quê? Porque muitas vezes não conheceu a Jesus, não conheceu essa verdade, porque se conhecesses, seria liberto. Aí poderia dizer, eu sou liberto porque eu conheci a verdade. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória. Essa verdade é a própria palavra do Senhor. Essa verdade é o próprio Jesus. E é somente Ele que traz a libertação. Glória. Temos o louvor, Salmo 100, celebrar o Senhor com júbilo, apresentar Ele com alegria ou vice-versa. Temos o louvor, nós adoramos ao Senhor, né? Salmo 150, versículo 6, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Temos o jejum, na instrução do próprio Jesus, né? Em Mateus capítulo 6, se não falar a memória, onde Jesus Cristo nos instrui a jejuar. Quando jejuar, lá no teu rosto, para não parecer que jejuou, ou seja, temos um jejum para fortalecer o nosso espiritual. Temos a oração, que é qual aumenta a nossa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Instrução da palavra, a oração. Temos a oração, fortalece a nossa intimidade com o Pai. Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, se não falar a memória. E Jesus Cristo nos instruiu no Mateus 6 também, ao dizer, quando forem orares assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome. É a oração do Pai Nosso, irmãos. Temos a oração, fortalecendo a nossa intimidade com o Pai Celestial. Mesmo tendo o louvor, mesmo tendo a oração, mesmo tendo o jejum, mas somente aqui nesse João 8,32 vem nos relatar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A oração fortalece a nossa intimidade com o Pai Celestial. O louvor é a nossa adoração ao Senhor. O jejum fortalece o nosso espiritual. Mas somente a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que purifica, a verdade que santifica, a palavra que é qual faz o impossível, a palavra que é qual faz o sobrenatural, a palavra que é qual opera, a palavra que é qual surpreende o homem, a palavra que é qual transforma o traficante no grande pregador da palavra, a palavra que é qual tira os jovens do meio do prostíbulo e traz para a presença do Senhor para ser uma levita na sua casa, a palavra que é qual tira jovem, o homem e a mulher no meio da bebida e faz o homem ser um grande servo do Senhor e ser uma mulher regente do ciclo de oração. Aleluia. Glória a Deus. Somente a palavra que liberta. Glória a Deus. E eles Aleluia. responderam a Jesus. Quando ele disse, e conhecereis a verdade vos libertará. Aqueles fariseus responderam, mas calma aí, como que o Senhor disse que nós não somos livres? Somos da descendência de Abraão Glória a Deus. e não servimos a ninguém. E ali Jesus Cristo disse, estão dizendo que são da descendência de Abraão, né? Mas aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas se pois o Filho vos libertar, aí é a campanha, né, do presbítero Jerônimo, João 8,36.
Se, pois, ver o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, ele disse: aquele que peca é servo do pecado. Está na prostituição, nós somos livres. A pessoa já diz: vivemos no meio de uma nova geração, em que a pessoa diz: calma aí o crente lá são livres como? Lá não pode fazer isto, lá não pode fazer aquilo, não pode pintar isto, não pode fazer aquilo. Eu vou lá fazer o quê? O pastor fica oprimindo a igreja. Aqui eu sou livre, aqui eu posso fumar, aqui eu posso me prostituir, aqui eu posso fazer o que eu quiser, aqui eu posso andar do jeito que eu quiser. Não, irmãos, nós que verdadeiramente somos livres. Por quê? Porque nós temos as nossas escolhas, nós temos resistência, nós temos a oportunidade de usar uma droga, mas nós escolhemos: eu não quero usar essa droga. Nós temos a oportunidade de beber uma bebida alcoólatra, mas nós escolhemos e nos controlamos, dizemos: eu não quero beber essa bebida. Nós temos a oportunidade de se prostituir, mas nós temos a escolha e temos a resistência para resistir ao dizer: eu posso prostituir, mas eu não quero me prostituir. Eu posso fumar, mas eu tenho a minha escolha, eu não quero fumar. Eu tenho a opção de beber, mas eu escolho não beber. Ou seja, nós somos livres. Já a pessoa não. A pessoa está na bebida. A própria palavra já diz: aquele que peca se torna escravo do pecado. É verdade. A pessoa tenta sair da bebida, mas não consegue. Por quê? Porque ela virou escravo da bebida, está na prostituição e quer sair muitas das vezes, mas não consegue. Por quê? Porque já virou escravo da prostituição. A pessoa vive pegando mentira e às vezes quer sair da mentira, ou às vezes não quer sair, tem prazer na mentira, mas ali se tornou escravo da mentira, se tornou escravo do pecado. Nós verdadeiramente somos livres. Somos livres da condenação daquilo que desagrada os santos olhos do Espírito Santo do Senhor. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Se o Senhor te libertou, o Senhor te livrou da condenação do inferno. Se o Senhor te libertou, Ele já te salvou, já te livrou da condenação da morte eterna. Nós sim, verdadeiramente somos livres, porque temos as nossas próprias escolhas e resistência para suportar o pecado. E somos livres de ter a intimidade ruim, somos livres de termos as vestes manchadas, somos livres de ter pouca intimidade com o Senhor, somos livres de perder a intimidade com Ele, somos livres de estar morto espiritual, somos livres de entrar no lago de fogo ardente. O Senhor nos livrou do inferno. Aleluia. Somos livres. Por isso estamos alegres, porque o Senhor verdadeiramente nos livrou, nos purificou, nos regenerou, e agora já não somos mais escravos do pecado. Aleluia. E essa palavra só deixa para cada um de nós. Agradeço a Deus por essa misericórdia, presbítero Genônimo, por mais esse voto de confiança, sem agradecer a oportunidade em nome de Jesus.